pastor está dizendo aqui, né? Vamos participar do Zoom, vamos participar dos grupos da igreja, né? Os grupos da igreja aqui de Minas, os irmãos que estão aí nos ouvindo e os irmãos que estão aqui nos ouvindo aqui presencialmente também. Se puder agregar mais pessoas, né? Visitas, participação nos grupos de WhatsApp, isso é muito importante para expandir a igreja aqui em Minas, não só em Minas, em todo o Brasil, né? E nós precisamos, não fazemos aqui campanhas com dinheiro, nós não estamos aqui para isso aí, mas nós precisamos da ajuda também dos dízimos e ofertas que a igreja necessita. Temos gasto e nós precisamos, nessa área, os irmãos nos ajudar também. Os que estão aí do outro lado, nos ajudem com os seus dízimos e ofertas, que o Senhor, se o Senhor tocar no seu coração, oferte nessa obra, que Deus vai te recompensar, no nome de Jesus Cristo. Vamos para a palavra, que é o mais importante. As plataformas digitais da igreja aqui em Minas e em todo o Brasil estão disponíveis aí, né? Temos o Instagram aqui no Instagram, né? Instagram, Facebook também, né? Na igreja temos as páginas, os grupos de WhatsApp são muito importantes, então vamos participar para agregar mais pessoas, para que o Evangelho chegue, né, até os confins da terra. Glória a Jesus. O livro de Mateus, capítulo 4. Glória a Jesus. A palavra do Senhor. Aleluia. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse isso aí. São Mateus capítulo 4, versículo 16. Está falando do início do ministério de Cristo. Do início do ministério de Jesus Cristo. O livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, vai falar, Jesus dizendo: e o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Viu a diferença? O povo que estava sentado em trevas viu o quê? Uma grande luz. Isso aí é separação. Esse povo, quem é esse povo? É o povo que vive no pecado. É o povo que está preso no pecado. Mas agora ele vai falar de um segundo povo. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Já não falou brilhou uma grande luz, raiou a luz, porque é muito profundo. Então pode sentar. Eu quero falar para os irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tridimensional, o homem chamado de tem três dimensões. Corpo, alma e espírito. E tem três maneiras de Satanás prender o ser humano. Três maneiras de Satanás prender o ser humano. A primeira, quando Satanás, as trevas prendem o espírito do ser humano. Causa uma grande, uma decepção, uma consequência muito terrível quando o espírito do ser humano está preso. O que significa isso, pastor? O espírito do ser humano está preso. Tristeza. Não dá nada certo, tudo amarrado. Desânimo. O espírito está preso. É uma maneira que Satanás, três prisões de Satanás. Espírito. Então a pessoa fica com início, ou tem uma depressão, é tristeza. O espírito está preso. Está vivo aqui na terra, mas está preso o espírito. A prisão de Satanás. Aonde... outro aspecto que Satanás usa. O primeiro, o espírito, que é onde ele prende.
Quando a pessoa está com início de depressão, com tristeza, significa que o espírito dela, ela está incompleta. Só está com alma e corpo. O espírito não está ali. A prisão do espírito. Agora vamos para a prisão da alma. A segunda prisão, a prisão da alma. Quando o homem está andando, respirando, mas está sem a alma no corpo, está incompleto também. Já viram como a pessoa fica em coma? Está respirando, tá? Consegue mexer a mão? Não consegue, a alma não está ali. A prisão da alma também significa que a pessoa consegue respirar, mas não consegue nem mexer. A alma está presa. Isso não é somente quando está... Pode olhar nos hospitais, quando tem muita gente em estado de coma. A alma não está ali no corpo, só está o espírito que está respirando e o corpo. Então, espírito é uma prisão. Satanás consegue prender o homem no espírito, consegue prender o homem na alma. Agora a mais terrível, a prisão dos três juntos: corpo, alma e espírito. A prisão dos três juntos. Já viram maluco? É uma prisão. Esses malucos que andam para rua comendo até lixo, comendo coisa nos lixos aí, ali significa que está presa a alma e está preso o corpo e o espírito. Os três estão presos, por isso fica maluco. Mas pastor, onde que esse povo fica preso? Preso nas cabeceiras dos grandes rios, preso embaixo do mar. Aqui está falando, ó, e o povo que estava em trevas viu luz. Isso é o mundo no pecado. E os que estão assentados na região do vale da sombra do... Davi falou isso aí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Existe o vale da sombra da morte, assim como existe os três céus: o céu das aves, o céu dos astros e os três céus das aves, que é o nosso que a gente vê, o céu dos astros e o céu... Não, três céus, é das aves. O céu que nós conseguimos chegar e o céu de Deus. Sim, o céu das nuvens e o céu dos astros. Então, o céu que a gente vê onde as águias chegam, até onde ela chega, é o primeiro céu. O segundo céu dos astros, depois o terceiro céu, que é o de Deus. Então significa que existe três céus, para cima e para baixo da terra também. Existem regiões embaixo da terra que o mundo e os pastores e as igrejas não ensinaram, não conheceram, e por isso esse mundo está numa maldição terrível. Gente presa, está cheio de gente presa. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Mas agora Jesus fala: e os que habitam na região do vale da sombra da morte, a luz raiou. Mas para que essa luz raie para essas pessoas que estão lá nas profundezas, tem que haver... O reino de Deus é dividido em três partes. Quem sabe? Como é que é, pastor? Três partes. 30, as três medidas de farinha. 30, 100, 30, 60, 100. Então aqueles que, para trazer o reino de Deus na terra, tem que alcançar o 100%. Para trazer o reino de Deus na terra, não é só a glória das estrelas. Paulo fala, uma é a glória das estrelas, outra é a glória da... e outra é a glória do... Três glórias. Três medidas de farinha, 30, 60, 100. Para que o homem traga o reino de Deus na terra, ele tem que orar, buscar, jejuar mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Para lutar, para trazer o reino na terra. Para que o povo que está lá nos portões do inferno
fechado lá, a luz sai lá. Esse homem tem que ser um homem que é desgostoso da vida, que não ama a sua própria vida, que não ama esse mundo. Um homem que jejua e ora sempre, 20 a 25 anos, para trazer o reino de Deus na terra. Viu que Moisés, quanto tempo Moisés ficou no deserto? 40 anos. Cada um tem seu tempo. Moisés demorou muito, 40 anos, para ele trazer o avivamento. Mas que avivamento que Moisés trouxe? A libertação do povo de Israel. 40 anos ele ficou no deserto. Um homem para trazer o reino de Deus na terra, no seu 100%, aonde a luz do sol não é das estrelas nem da lua. A lua não consegue iluminar nem a terra inteira. As estrelas é só uns pontinhos de luz. Se você apagar a luz do mundo inteiro, ficar só lua e estrela, você anda no escuro. Mas se raiar o sol, aí você anda de dia. O dia não tem 12 horas. Aquele que anda de dia não tropeça, mas aquele que anda de noite pode tropeçar. Aquele que busca Deus, o homem que se entrega a Deus, como Moisés se entregou, Jesus se entregou para trazer o reino aqui. Pode mandar, vou dar um exemplo para vocês. Por que o reino, o sol tem que brilhar no 100%, para que o povo que habita na região da sombra da morte veja a luz e saiba que tem um homem de Deus na terra orando e buscando para libertar essas pessoas. Pode olhar o gadareno. Como é que funcionou do gadareno? Como é que era a situação dele? Vivia onde? Se ferindo no cemitério, comendo carne de pessoas lá dentro. Vivia numa depressão, ali era a prisão completa dele. A alma dele não estava no corpo, para que quando Jesus chegasse lá, e Jesus disse, em nome, Jesus não precisava falar, porque ele mesmo é o próximo, ele é o próprio, né? Saia dele. Jesus só deu uma palavra: saia dele, eu te liberto, saia dele. Os demônios têm que sair. Essa casta terrível de demônio teve que sair do gadareno. E o que aconteceu? A alma dele, que estava presa lá nas profundezas dos portões debaixo do mar, na região da sombra da morte, a alma saiu de lá e entrou no corpo de novo. Ficou perfeito, são. Mas para libertar um homem como esse, nós temos visto aqui muitos gadarenos aqui em Belo Horizonte. A gente vê aí gente tudo preso aí. Mas para libertar tem que ser um homem com dinamite, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, para ordenar, em nome de Jesus Cristo, seja liberto. E a alma tem que voltar no corpo. Por que Jesus fala assim? E as portas, olha aí, as portas, da onde? Do inferno não prevalecerão. O que significa as portas do inferno? Significa que no céu, nos 3 céus, estão as potestades, os principados, mas lá embaixo estão as bestas feras de Satanás. E Jesus, esses são demônios terríveis. Tem que ser homem cheio da graça de Deus, homem que jejua, homem que se santifica, homens que oram, homens que estão cheios do Espírito de Deus para libertar os cativos e oprimidos do diabo. E o povo que estava em trevas viu luz, uma grande luz raiou, mas aqueles que estavam lá, tem que brilhar o sol, porque a luz do sol vai alcançar até as profundezas, lá no vale da sombra da morte, para que os que estão presos lá venham para fora. Por isso que muitos não podem nem colocar a mão sobre um maluco aí fora. Tem maluco preso. Eu passei perto lá, passei perto do maluco, falei para ele assim, lá em outro lugar, lá na rodoviária lá, falei, vou libertar ele. Ele falou assim, então tenta. Viu? Então vem tentar, falou para mim. Eu vou libertar ele, vou tirar ele do vale. Ele falou, então vem tentar. A caça de demônio está lá, falou, vem tentar então. Me enfrenta, você não sabe quantos tem aqui? Viu? O povo não sabe o que está acontecendo no mundo. O mundo espiritual é terrível. O povo está preso.
Está preso. Tem muita gente que está na cama 10, 20, 30 anos, está preso na cama. A alma não está lá, mas está lá embaixo, no faro, uma cidade embaixo do mar, nas nascentes dos grandes rios. Estão presos, eles prendem. Família que vive na bruxaria, os filhos são presos. Pode notar que a maldição sempre cai. 90% cai sempre no primeiro filho. E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. 4 gerações. Então tem o pai, o avô, bisavô, trisavô. Se não quebrar essa maldição, tem que ser quebrada. Se não quebrar ela, passa para os filhos. Mas tem que ser homens libertos, homens que entendem o Evangelho, homens que buscam a Deus, homens que vivem de joelho para libertar os cativos. Isso vai acontecer. E Jesus disse: a glória da última casa será maior do que a primeira. Significa que a glória que houve na restauração de Israel, a glória com Moisés, a primeira casa é Moisés, a segunda casa é quem? E a terceira casa é o Espírito Santo. A glória da última casa é maior que a primeira e a segunda. Então vai acontecer milagres, muitos milagres. E o povo vai ver, como disse o apóstolo, vamos fazer fila de caixão para o apóstolo ressuscitar. Aleluia, glória a Jesus. Isso vai acontecer. Então, glória a Deus. Deus teve misericórdia de nós. E hoje nós conhecemos o verdadeiro Evangelho. Então, não aceite. Quando você começar a ficar triste, a alma, o espírito começa a se entristecer, nada está bom, desânimo. Começa a lutar, começa a orar, começa a guerrear e renuncia. Não, aqui não. O meu Senhor pagou na cruz do Calvário. Morreu, nos purificou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite, a unção que vai estar nessa década, e o vinho, que significa o sangue das uvas. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado, porque o sangue de Jesus é puro, é o sangue das uvas. E o povo não entendeu. Só o sangue de Cristo pode nos libertar, porque é o único sangue puro, não teve mancha. O sangue de Cristo vai correr nas nossas veias. E o sangue de Cristo não é vermelho, é branco. E o sangue de Cristo não é vermelho, é branco. E o sangue de Cristo é o rio da água da vida que desce do trono de Deus. E um dia vai ser substituído o seu sangue pelas águas vivas do céu. E não haverá mais morte, mais choro, mais dor, envelhecimento. Nada mais disso vai haver. Por quê? Porque as águas vivas, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus para na frente da multidão e diz: eu sou a água da vida. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. É incrível. É incrível. Um dia vai ser substituído nosso sangue. Esse sangue aqui corrupto, essa carne corrupta, esse corpo corrupto, por um corpo como o de Cristo, incorruptível, que não se desmancha nunca mais. Mas primeiro ele teve que vir o Deus do céu, o homem do céu, o homem que vive no céu, porque Deus é uma pessoa. Existe duas presenças de Deus, dois tipos de presença de Deus: a presença que abrange todo o universo, exceto o inferno. A presença, existe a presença literal, ou seja, a presença do próprio Deus, o homem do céu, porque Deus é um homem também, mas ele é do céu, do alto. E um dia Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está dizendo? Eu posso te mostrar o caminho que vai te levar
a verdade. E a verdade vai te levar à vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que alimento que é esse? Vocês sabem que alimento que é esse? Por que Jesus fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá? Agora é no Espírito esse alimento. É um fruto. Esse alimento é um fruto. Jesus é uma árvore. A árvore desceu e morreu na cruz do Calvário. E agora ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira, olha aí, a videira verdadeira. Videira não é árvore? Jesus é a oliveira que produz o quê? O azeite que sai o quê? A unção. Jesus é a figueira. As três árvores. Então o povo não entendeu. Mas agora nós entendemos que o Senhor nos teve misericórdia de nós. E agora estamos ouvindo o Evangelho vivo. A mulher que parou perto de Cristo falou, mas que água que é essa? Eu quero dessa água aí, que eu nunca mais vou ter sede. Jesus, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então quando agora o homem conheceu a Cristo, nunca mais ele volta para trás, agora é só para frente. E aonde o homem de Deus entrar, tem que haver paz, tem que haver cura, tem que haver transformação, restauração, pois o Evangelho de Cristo se manifestou e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estiver aqui nessa noite. Guarde bem essa palavra, que um dia vocês vão lembrar dela. Viu? Que Deus abençoe o povo que está lá do outro lado, no Instagram, nas plataformas digitais. Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de entrar nos grupos aqui de Minas Gerais, com o nosso pastor Juvenal, a obreira Lília, a obreira Sandra, a obreira Claudineia, né? Uma bênção. Tiago aí tá, graças a Deus, firme. Dailane. Essa igreja aqui foi comprada na cruz do Calvário. Não é uma portinha que abriu que não. Foi comprada na cruz do Calvário. E o mundo vai saber que se manifestou o leão da tribo de Judá. E os 100% vão se completar. Custe o que custar. As 3 medidas de farinha vão ser completadas. Os 3 céus vão ter que cair. No nome de Jesus. Para que haja libertação. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, que a verdade é um homem. E a verdade vos libertará. Por que é liberta? Porque a verdade tem o sangue. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Fazer uma oração. Os irmãos que querem oração, depois a gente vai orar, vai ungir. Não esqueçam, os irmãos do outro lado também, de participar conosco nos grupos, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Nos ajude com seus dízimos e ofertas, é muito importante para a igreja, viu? Para a igreja expandir. Glória a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira verdadeira, nós somos os ramos. Toda vara que em Ti não dá fruto, o Senhor vai tirar. O Senhor limpa para que dê mais fruto. E aquela que não der fruto, vai vir o machado. E o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Aleluia, Senhor. Começa a se manifestar. Começa a manifestar o Teu poder em Minas Gerais, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tu já começou, a obra já começou aqui, meu Pai. Começa a derrubar, começa a queimar, começa a destruir, começa a aniquilar, começa a pisar, começa a arrancar toda a destruição que Satanás fez neste bairro, no nome de Jesus Cristo.
Satanás vai ter que pagar. Satanás vai se arrepender de ter nascido. No nome de Jesus Cristo, Pai, visita agora, visita essa rua, visita essa rua, em nome de Jesus Cristo. Quebra os poderes dessa rua, no nome de Jesus. Quebra os poderes de BH, quebra os poderes de Belo Horizonte, quebra os poderes de Senhor de Dandara, quebra os poderes, meu Pai, em nome de Jesus, de Nova Lima, do Jardim Canadá. Começa a quebrar, começa a destruir, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Haja cura, haja transformação, haja restauração, Pai, refrigério, haja alívio, haja, Senhor, refrigério para as almas. Ó Senhor, visita, Senhor, os ditadores, assassinos, visita, meu Pai, os macumbeiros, os quatro exércitos de Satanás na terra, meu Pai, no físico, os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros, os satanistas. Visita, meu Pai, no espírito, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, o principado da ira. Começa a derrubar, começa a derrubar, começa a queimar, meu Pai. Mas proteja as almas, meu Pai, proteja aqueles que procuram, Senhor, que amam em sinceridade. Proteja as almas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Haja cura, haja restauração, em nome de Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Rei da Glória. Bem forte para o Rei da Glória. Deus abençoe a todos. Amanhã, como o pastor já avisou, 9 horas tem a reunião, né? E também nós vamos estar fazendo visita amanhã, né? Às 9 da manhã. Fazer uma visita lá no Jardim Canadá. E na quarta-feira temos o culto lá no Nova Lima, né? Não dá para esperar depois disso, não. E na quinta-feira também nós temos o culto. Não, amanhã, quarta-feira, nós temos no Jardim Canadá. Quinta-feira nós temos também lá no Nova Lima. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Irmãos, quer oração? Pode vir, viu? Deus abençoe os irmãos que estão do outro lado. Glória a Deus. Amém. Amém? Está encerrado. Deus abençoe. Fique na paz. Estamos juntos. Glória a Jesus.